Olá, meu nome é Rebeca Toyama, a gente está aqui em mais um bate-papo integrativo, hoje com o Frankenberg. O Frankenberg ele é planejador financeiro pessoal, fundador da Planejar, que é a Associação Brasileira de Planejadores Financeiros, e ele é a pessoa talvez mais adequada no Brasil para contar um pouco dessa história, mas antes disso, Frankenberg, conta pra gente o seu encontro com essa história de educação financeira. Bom, esse encontro aconteceu há muitos e muitos anos, quando eu comecei a trabalhar numa empresa internacional de investimentos que tinha uma filial no Brasil também e que me agradou muito trabalhar com essa área de investimentos. Só que logo após começar a trabalhar com eles, eu via que nem tudo era aplicação do dinheiro, que muita coisa tinha a ver com a cabeça das pessoas e a mentalidade. E a partir daí eu também sempre dizia que cada pessoa deveria investir diferentemente e de acordo com sua personalidade. E aí, pouco a pouco, fui me afastando da parte do dinheiro em si e comecei mais e mais a falar sobre como funcionava a cabeça das pessoas e de acordo com essa cabeça eu tentava ajudar essas pessoas a investir. Então foi assim que você encontrou o planejamento financeiro pessoal? Nem se chamava ainda planejamento financeiro pessoal, mas automaticamente esse era o tema. E quando em 1990, portanto muitos anos depois de 1966, quando comecei nessa área, eu chamei a minha empresa de Personal Financial Planning, ou seja, planejamento financeiro. Eu estou aqui com um folhetinho que o Frankenberg usou, mas se a gente distribuísse isso hoje ainda é uma linguagem muito atual. Mas uma segunda história que eu também acho que você é a pessoa mais adequada para contar é essa carreira, esse tema planejamento financeiro no Brasil, que querendo ou não, você que trouxe, né, o que a gente hoje enxerga de estrutura, de carreira. Então, para quem não conhece, conta pra gente um pouquinho dessa história. Essa história continuou quando eu vim para São Paulo, contratado pelo Banco Itaú, para reformular os fundos de investimento do grupo. Fiquei alguns anos no Itaú e em 1973, 74, eu saí do Itaú e comecei a ter clientela própria, como um profissional autônomo. E praticando, portanto, tudo aquilo que eu tinha aprendido nesses anos todos e ajudando as pessoas a formar carteiras de investimento, ajudando eles a definir quais eram suas prioridades. Isso eu fiz durante alguns anos, inclusive fazendo o próprio imposto de renda dessas pessoas físicas. No final eu tinha talvez 120 pessoas como clientes, o que me dava um trabalho enorme na época do imposto de renda. No papel ainda, né? No papel que eu mesmo tinha que ajudar a preencher. E aí, em 1990, eu li o livro do Sandler, que dizia Derrubando a Própria Mesa. E disse, eu acho que eu vou mudar. Em vez de ter uma clientela própria, eu vou querer difundir para os brasileiros o que significa isso e a importância disso tudo. Ou seja, educar melhor as pessoas para não se endividarem, para pensarem na aposentadoria. E assim começou o planejamento financeiro. E foi essa ideia que fez o seu encontro com a própria certificação. Deixa eu explicar. Aí, antes de começar com o Personal Financial Planning, eu fui para os Estados Unidos
e me encontrei pela primeira vez com o instituto responsável pelo planejamento financeiro nos Estados Unidos. E assisti na Universidade de Yale um seminário e na volta fiquei muito entusiasmado. Tem uma história dentro da história que quando me perguntaram, e você vai fazer funcionar isso no Brasil? Eu disse, não, por enquanto não. Porque nós temos uma enorme inflação, você não pode imaginar quanto é, 10, 15% ao mês, e enquanto não se acaba com a inflação, as pessoas não podem investir porque o dinheiro desvaloriza demais. Portanto, somente vou criar algo maior quando a inflação tiver acabado. E foi assim que, pouco a pouco, quando a inflação começou a diminuir, e especificamente com o início do plano real, ou seja, a nossa nova moeda ainda existente, foi aí realmente que eu comecei a fazer palestras, seminários e gritar para fora qual a importância do planejamento financeiro. Tem uma outra coisa que você também é precursor, que é esse olhar que educação financeira não são só números, né? Então você já vem há várias décadas com essa bandeira da importância de entender comportamento, mente humana, ciências comportamentais, mesmo não sendo dessa área. Rebeca, isso aqui é muito interessante, porque quando eu comecei a fazer as palestras, eu geralmente, bem no começo, iniciava a minha conversa com as plateias, dizendo o seguinte, gente, todo ser humano, e somos mais ou menos 6 bilhões naquela época, agora já é quase 7 ou mais ainda, que 7 bilhões de seres humanos, somos todos diferentes entre si. A começar pelo DNA, a impressão digital, o íris. Esses 3 fatores são diferentes para cada um dos 7 bilhões de pessoas. Portanto, aquilo que as pessoas têm na cabeça também deve ser diferente, pela lógica. E é por isso que cada pessoa deve encarar diferentemente como deve viver sua vida. Uns querem o luxo, outros querem uma casa confortável, terceiros querem investir na educação dos seus filhos. Cada um deve estudar sua própria prioridade. E foi assim que começou o planejamento financeiro pessoal aqui em nosso país. Para quem esse universo é muito distante, mencionar um caso que você tenha conduzido, que esse conhecimento seu, né, sobre ser humano fez toda a diferença? Onde só o seu conhecimento financeiro não teria sido suficiente para ajudar esse cliente? Olha, são tantos os casos, Rebeca, que eu não consigo citar especificamente nomes, porque são muitos. Mas tem algumas reações. Por exemplo, comecei a fazer palestras a partir de 1990. E você viu alguns dos seminários que eu mostrei para você, as apostilhas. Nos últimos anos, talvez a partir de 2015, eu não me lembro exatamente, eu fazia palestra e de repente, depois da palestra, se aproximava de mim alguma pessoa lá no pódio e queria me dar a mão. E eu não me lembrava, não sabia quem era. Sr. Frankenberg, eu assisti sua palestra tal e tal, no ano tal, em tal lugar. E eu vim lhe agradecer, porque foi a partir daquela palestra que a minha vida mudou. Eu segui seus conselhos. E o senhor foi o responsável
por eu, hoje em dia, ter a vida completamente tranquila. Consigo fazer tudo, tenho reservas, não tenho os problemas que a maioria dos meus amigos tem. Eu vim lhe agradecer pessoalmente. E você acha que um planejador financeiro ou alguém que, não importa o nome, queira ajudar uma família, pode ajudar sem entender de comportamento, sem entender do ser humano? Você acha que é possível? Não. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o planejamento financeiro, Rebeca, é justamente você entender o que se passa na cabeça de uma pessoa. E melhor que uma pessoa, do casal. Exato. Então, cada vez que um homem me telefonava, Frankenberg, eu queria que você me aconselhasse. Eu marcava uma reunião com ele no meu escritório. Mas dizia, senhor fulano, o senhor traga a sua esposa. Eu quero os dois na minha frente. Eles chegavam, o casal, colocava eles sentados na minha frente, em duas poltronas, pertinho um do outro, e talvez a 1,5 m, 2 metros de distância de mim. E começava a fazer perguntas. E recebia respostas. Às vezes do homem, às vezes da mulher. Às vezes um olhava para o outro, às vezes um interrompia o outro, e a partir desse intercâmbio e, vamos dizer, as reflexões do corpo e da maneira como falavam, eu começava a entender o que se passava na cabeça de cada um do casal. E foi assim, aos poucos, que eles falavam, eu fazia as perguntas, respondiam, eu começava a ter uma ideia o que era prioridade para eles, como é que eles estavam levando suas vidas financeiras. E essa eu acho que é a razão principal. Deus nos deu uma boca e 2 ouvidos. Exatamente. Então, a gente tem que escutar para entender qualquer pessoa. Só a partir daquilo que você recebe dessas pessoas, você pode começar a explicar, a dizer, você faz isso certo, está errado, isso você tem que conversar com sua mulher. Eu aconselho vocês a tirar férias durante 2, 3 dias, um fim de semana, um feriado, e irem para um lugar muito tranquilo e falarem entre si quais são as prioridades de vida de vocês. Estabelecer o que o casal quer para si mesmo e para seus filhos. E a partir daí, ver como é que vocês fazem para atender essas prioridades na educação dos seus filhos e levando em consideração também o futuro de vocês. Ouvindo a sua fala, então um profissional que queira seguir essa carreira, né, que é a sua carreira, você acredita que vale a pena ele então investir em conhecimento desse universo de mente, comportamento, ciências, psicologia? Então, vale a pena. Não só vale a pena, como, a meu ver, se desse e não dá para colocar números nisso, eu diria que 80% é a parte comportamental das pessoas. E 20% talvez seja as questões aonde investir o dinheiro. E que deve ser diversificado, como qualquer planejador financeiro que se dê conta de que ele é um profissional, deve dizer, jamais colocar o seu dinheiro em um só lugar, ou seja, numa cestinha, todos os ovos. Isso. Então, eu vou pedir 2 presentes, que são 2 conselhos. O primeiro presente é para quem está nessa carreira, trabalha com finanças, com a sua experiência, que talvez seja uma das maiores do país, por isso que eu estou aqui hoje, por conhecer essa sua jornada, admirar.
Vou pedir um conselho para quem está na carreira e depois vou pedir um conselho para a pessoa que não é dessa área, mas finanças impactam a vida dela. Então, primeiro conselho para um futuro ou atual planejador. O que você gostaria que ele ouvisse você falando, aproveitando que você está sendo assistido por eles? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, é ter o dom. Ter o dom. Sem ter um dom para escutar pessoas, ouvir, é muito importante. Depois, eu diria, gostar do ser humano, das pessoas. Você tem que gostar para poder aconselhar de corpo e alma, ou seja, de alma e mente. Inteiro. Talvez. Você tem que realmente querer gostar. E o mais importante de tudo, a meu ver, é colocar em primeiro lugar os interesses do cliente. E em segundo lugar, os seus próprios interesses, que são financeiros, eventualmente. Como um prestador de serviço. Porque se você pensa o tempo todo quanto vou lucrar, você jamais pode ser um conselheiro independente. Um conselheiro, digamos, completamente confiável, neutro. Porque senão você vai indicar produtos onde você tem interesse. E isso é a pior coisa que existe. Eu, pessoalmente, decidi, a partir do momento que eu comecei a trabalhar com finanças, a nunca receber qualquer compensação financeira pelos produtos que eu indicava, para não me sentir obrigado ou com a sensação de indicar, em primeiro lugar, para um produto A, B ou C, no lugar onde eu receberia, eventualmente, alguma comissão, algum outro fator. Então, o importante é você ficar isento. Isento. Agora, o segundo presente, agora pode estar também nos assistindo uma pessoa que pode ou não estar com uma dificuldade financeira, um desafio financeiro. Você que tem décadas nessa área, já tocou centenas de pessoas, ajudou centenas de pessoas. Qual que é a dica que você tem para uma pessoa que esteja nos assistindo? Tão importante quanto você ter o seu médico de confiança é ter alguém desinteressado e profissional que ajuda você a tomar as decisões de aonde investir o seu dinheiro. Você considerar a parte financeira da sua vida tão importante quanto a sua alimentação, seus exercícios físicos, também a parte de saúde, que eu acho que são 3 fatores importantes: alimentação, exercícios, vida sadia e finanças. Até porque agora há pouco a gente estava conversando, né? Se não tiver as finanças organizadas, não dá para ir para academia, não vai dar para ter uma alimentação, às vezes, de qualidade. Muito bom. E além disso, coisa que está acontecendo aqui em nosso país, pelos últimos estatísticas, eu vi que 65% da população está endividada, de alguma maneira. Saiu, né? Mês passado. Saiu. Endividada, de alguma maneira, significa, muitas vezes, estar atrasado com os pagamentos. Em nosso país, onde a taxa de juros continua sendo de 12% ao mês para cartão de crédito, onde a maioria das pessoas está endividada, é demais. Porque se você está pagando juros, você não recebe nada pelos juros. E mais ou menos, em média, e não dá para dizer isso para todo mundo, algo entre 25% e 30% daquilo que a média das pessoas ganham é gasto com juros.
significa que isso você não pode, esses 25% a 30%, gastar em comida, em educação para seus filhos, em viagens, para adquirir um imóvel próprio que talvez você não tenha, e tantas outras coisas, diversão, lazer. Então, é uma parte enorme, grande demais, que você gasta onde outros vão ganhar. O banco, por exemplo, que vai ganhar seus juros, ou a financeira. Então, é muito importante você tentar eliminar os juros, a não ser para a compra do seu imóvel próprio, onde não tem maneira, como são coisas muito caras, você vai ter que pagar juros. Mas aí a taxa de juros já não é 12% a 15% ao mês, mas 4% a 6% líquido da inflação por ano, talvez. Mas o Frankenberg é uma daquelas pessoas que, se a gente ficar perto dele, a gente passaria aqui horas. Aí eu quero muito agradecer, ele nos recebeu na residência dele para gravar, né, esse conteúdo que realmente é um assunto crítico no país, endividamento, indisciplina financeira. Aí eu queria só te dar um livro de presente. Eu já tenho o seu, você já me deu, hoje eu vim trazer o seu. Tá aqui, eu escrevi uma mensagem. Muito obrigado. E aí a gente vai encerrar por aqui. Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Ele foi selecionado a dedo, porque geralmente a gente fala de carreira, de propósito, mas a gente tem visto muito que disciplina financeira tem impactado numa série de coisas e pessoas como Frankenberg têm muito para nos contar e quem sabe a gente vai aí conseguir fazer mais alguma coisa para levar essa experiência, esse conhecimento para vocês, tá bom? Obrigada, encontro vocês no próximo vídeo.